Sequência do nosso Farol de Limeira, agora a conexão com o Dr. Renato Balestreiro Barreto, que estará conosco hoje para debatermos um tema muito importante e bastante atual. Dr. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Farol, edição desta sexta-feira. Bom dia, Dr. Roberto. Estou satisfeito e perdão pela semana passada, foi um probleminha de urgência, mas infelizmente acabou tudo bem. Doutor Renato, então vamos voltar ao tema que iríamos discutir a semana passada. Inclusive no editorial de hoje, que é publicado todos os dias no nosso portal Farol de Limeira, eu faço uma abordagem sobre o preço dos combustíveis, na Petrobras, mas muito por conta dessa recuperação da Petrobras, existe a questão do petrolão, que é uma questão antiga, ou seja, a Petrobras foi quase destruída pela corrupção. E eu gostaria de discutir exatamente esse ponto com o senhor, né? Como o senhor enxerga essa permanência da corrupção e os estragos que ela pode causar, hein, doutor Renato? Bom, vou explicar a você. Primeiro a parte política, né, até histórica da situação. Os partidos de esquerda, eles sempre tiveram a intenção de monopolizar tudo aquilo que o Estado, que a nação produz e que eu te digo, e dividir entre a população. Obviamente que nessa divisão eles ficavam com a maior parte os dirigentes. Isso foi o mesmo que aconteceu na Venezuela, nosso país vizinho, onde a empresa, o único bem lá que ele produzia não era o petróleo. E o petróleo bancava tudo e todos, né? E eles deixaram essa empresa, abandonaram ela acabou hoje, a gasolina lá é só apenas 4 centavos, mas não consegue mais cuidar de ninguém. E aqui aconteceu a mesma coisa. A nossa Petrobras era uma empresa de nível continental, né? Nós éramos muito poderosos. E o partido que dominou os últimos tempos acabou, como é que eu falo para você, partindo essa empresa. A ponto, você sabe, doutor Roberto, chegaram a comprar empresas de petróleo no exterior e empresas que não produziam. Então a corrupção, ela começou de cima para baixo, né? Começou pelo líder da nação, e eu não estou criticando o partido, não estou nem dizendo o nome, e foi descendo, né? E atingiu aí todas as bases aqui do nosso Brasil. E agora é bom que a gente saiba, nós temos o reflexo dessa corrupção, dessa administração desajuizada que tiveram. Mas nós não estamos pagando o petróleo hoje, a gasolina hoje, somente em razão da gente estar recuperando da corrupção que tivemos. Hoje nós estamos pagando um petróleo muito alto porque os produtores de petróleo resolveram diminuir a produção para poder, chama a lei da oferta e procura, e assim aumentar os preços, né? Muito embora aqui nós estamos tendo lugar que já chega a 6, 7 reais o litro da gasolina, você vai, por exemplo, na Inglaterra, na França, na Itália, na própria Argentina, ela está até maior que a gente, nós estamos um valor médio, né? E a corrupção, ela acontecia na Petrobras de todo modo, todo mundo levava, né? E agora eu quero dizer que lá na Petrobras era um tipo, uma forma de corrupção. O senhor sabe que aquele dinheiro que que o Brasil acabou financiando aeroporto na África, financiando obras em Cuba, também saíram do BNDES, aqueles financiamentos, mas tinham como fonte do dinheiro também a Petrobras.
o senhor entendeu? E ela que ajudava a manter o fundo do BNDES. Na conversa que tivemos anteriormente, se for falar sobre corrupção, me perdoe o exagero, né? Mas o país nosso, nos parece que ele já, desde os primeiros habitantes, tinha uma predisposição à corrupção, aquilo que é reprovável, aquilo que é desonesto. Imagine que os portugueses pilharam o nosso Brasil, chegaram até a extinguir o pau-brasil, que era uma madeira que era referência, era um ícone brasileiro, levando embora em nossas riquezas, né? Até tem a figura, por isso que eu digo para o senhor, que foi o início de tudo. Chamava Santo do Pauô, levava-se dinheiro daqui para Portugal, oculto, dentro de uma imagem de santo, que era oca, colocava-se dinheiro lá. E essa corrupção veio desde essa época e não parou. Não vamos entrar em política. Realmente, na fase do Bolsonaro, do nosso recente presidente, me parece que nós tivemos uma freada brusca e não ter tantos escândalos que nem tinha. Se bem que alguns ainda existem, não é? Falando de corrupção, quais os meios de coibir? O dinheiro hoje, doutor Roberto, ele tem que ficar ao vivo, você tem que ficar com ele em matéria, guardado em algum lugar. Porque se você colocar no banco e fazer uma movimentação com ele, um órgão eu acho que é do Banco Central hoje, ou do Ministério da Economia, porque mudou recentemente, a chamada COAF, ele consegue rastrear alguns valores que entrou numa conta e foi migrando para outros lugares, consegue ver a origem dele. Então, é uma forma, naquela pergunta que o senhor fez anteriormente, quais as formas de coibir, de investigar a corrupção. A outra coisa, além do COAF, a outra coisa moderna, a interceptação telefônica, ela é muito usada aí para poder coibir essa forma criminosa. Você entendeu? Não sei se eu estou desorientado, tem alguma coisa melhor para poder dizer? Não, perfeitamente, doutor. Para a gente encerrar, lhe faço uma pergunta final. Como a legislação brasileira tipifica, então, a corrupção, doutor? Muito bem. A corrupção, ela pode ser passiva e pode ser ativa. A corrupção ativa é aquela que o funcionário público, esse é um crime tipo de funcionário público, ele pede uma vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E a passiva é aquela que ele recebe a oferta e ele acaba aceitando, né? E você tem também hoje a corrupção passiva e ativa. Agora, deixa eu te explicar, existem crimes que estão... A corrupção, vamos dizer que é um crime genérico. Você pode ter o peculato, que é aquela que o funcionário público, o servidor público, ele subtrai, expolia alguma coisa que é da administração. Entendeu? Por exemplo, o Lula foi acusado de ter subtraído um faqueiro de ouro que o Juscelino Kubitschek tinha ganhado numa viagem do Juscelino Kubitschek. Então, ele levou para a casa dele. Esse ato, essa subtração, quando terminou o governo Lula, essa subtração, ela é tida pelo repórter, para a pessoa leiga, como corrupção. Sim, no geral, no genérico, mas na verdade é um peculato. É o furto praticado pelo servidor público. Também existem outras modalidades de corrupção que são interpretadas como corrupção. Por exemplo, e depois vou te dar uma outra ideia, até a improbidade administrativa
ela pode ser de forma genérica, comparado, doutor Roberto, à corrupção. Então, aqueles governadores do Nordeste que receberam milhões de reais para comprar respirador, para adquirir hospital de campanha, para adquirir insumos para o tratamento da Covid, esse dinheiro era destinado para uma determinada causa, né? E quando ele foi alterado, do destino dele, isso é uma forma de corrupção. Por exemplo, genericamente, você se lembra que esse caso, a presidente da República, a Dilma, ela foi considerada pedalada fiscal, né? Mudando o destino de receitas e despesa, ela foi até impedida de continuar o governo dela. Então, qual que é a capitulação? Aonde que está definido? Em várias tipificações do Código Penal e de leis extravagantes. E todas genericamente, são conhecidas como corrupção, mas para o operador do direito, ela tem um nome específico. Perfeito. O senhor se lembra de uma época que um vereador aqui de Limeira tomou um lanche num posto da cidade? Sim. E ele acabou inserindo na comanda dele um preço maior do que ele realmente havia gastado? Sim. Isso aí é uma forma de corrupção, no geral. Agora, quando o senhor vai ver, é um crime chamado de... quando ele faz uma... me esqueci o nome. Uma declaração, ele fez uma falsidade num documento particular para poder conseguir vantagem. Tá certo. Bom. Então, existem muitas, não é? E, senhor, por exemplo, o senhor é permitido levar numa viagem 1 ou 2 acompanhantes pagos pelo município, pago pelo estado ou pela nação. Você omite que aquela pessoa é seu assessor e, na verdade, é o amante, é o primo. Não deixa de ser um ato ilegítimo que, na linguagem, no siso popular, é uma corrupção. Então, é difícil tipificar, dependendo do caso concreto. Por isso, devido à abrangência, é um problema recorrente, concordo com o senhor, desde o Brasil imperial, isso ocorre aqui no nosso país. Meu caro doutor Renato... Eu queria fazer questão de dizer, professor de cursinho e pessoas que têm um tom jocoso, né? Eles dizem que quando o Cabral veio para o Brasil, ele trouxe alguns presos deportados de Portugal, ladrões e tal. E quando ele largou os presos aqui e voltou retornou para Portugal, e tudo que nasceu aqui depois daquilo era o filho dos presos com asilo. Então nós tivemos gente, né, seguimos o DNA das pessoas de índole má. É uma cultura inútil, mas não deixa de ser um comentário que fazem nas aulas de cursinho. Doutor Renato, estou muito feliz com a sua participação, com a sua presença, especialmente hoje que não tivemos problemas com a internet. Saiu perfeita a sua contribuição aqui para o nosso programa. Fico muito feliz por isso e é claro, por tê-lo aqui conosco. Um ótimo final de semana e muito obrigado, doutor Renato. Estou contente de ser filho do Farol de Limeira. Valeu. Um abraço.